Muito cuidado ao investir nessa plataforma chamada Inco. Será que você vai ganhar mesmo, de fato, 20% de rentabilidade, 18% de rentabilidade ou até mais no curto espaço de tempo, superando até investimento em ações, fundos imobiliários ou qualquer outros investimentos da renda fixa? Já respondendo essa primeira pergunta do vídeo, você vai ganhar, por exemplo, 20% de rentabilidade, assim como existem vários investimentos lá dentro que mostram que você pode ganhar 20% de rentabilidade em pouco tempo? A resposta é que não necessariamente. Não são todos os investimentos, são somente alguns casos específicos, não é regra e sim exceção. Eu diria que para vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, 98% de vocês aí não precisa ir atrás desses investimentos em si. Por quê? Porque são riscos maiores. Então dá um passo para trás em investimentos mais conservadores, mais moderados, é o melhor para a maioria de vocês que estão aqui nesse vídeo. Inclusive, se você faz investimento olhando somente a taxa de retorno que aquele investimento vai te entregar, você está correndo o risco de perder muito do seu capital investido. Inclusive, a própria Inco mostra alguns projetos que ficaram inadimplentes, que não fizeram pagamento aos investidores. E pode acontecer problema com o projeto, com a empresa que você está investindo e faz com que aquela empresa tenha uma inadimplência com você, ou falte pagamento, ou demore para pagar, algo nesse sentido. Que inclusive, resumindo, por que eu falei projetos, né? Porque a Inco é isso, ela conecta o investidor, eu e você, a projetos no ramo imobiliário, se auto-intitulando assim uma plataforma de investimentos coletivos, a maior do Brasil em específico. Então imagina só, uma construtora que ela precisa de recursos para poder levantar um prédio, por exemplo. Ao invés de pegar dinheiro do teu caixa e fazer tudo ali no cash à vista, o que ela pode fazer? Ela pode fazer o seguinte: eu vou pegar capital de terceiro, eu vou oferecer uns juros aqui para investidores a R$ 500, por exemplo, de investimento mínimo, vou oferecer isso no mercado para poder levantar um capital para poder fazer a minha construção que eu quero fazer. Então, de um lado tem a construtora, do outro tem o investidor que vai dar dinheiro para a construtora e a Inco está aqui no meio, fazendo a intermediação entre esses dois agentes, o investidor e a construtora que precisa do recurso. Por isso que existem projetos mais arriscados. Quando eu falo projetos, é da construtora em si. Por isso que existem projetos que vão te garantir uma rentabilidade muito alta, porque o risco de se investir nele é maior. E o contrário também é verdade. Aqueles projetos que têm riscos menores são projetos ali que vai te entregar uma rentabilidade menor, mas ainda assim você vai ver, inclusive mais pra frente, que pode ser bem melhor do que investimentos em renda fixa que você conhece. É por esses diferentes tipos de riscos que você não deve ignorar e ler com muita atenção. Tem o risco A, B, C e até mesmo E. Se eu fosse recomendar para vocês, eu falaria: fiquem em risco A e em risco B. Tranquilo, esquece risco C, D ou E. Se for fazer, se lhe chama muita atenção, se você é um cara mais experiente e fala: estou disposto a correr mais risco para ter uma troca ali, né, risco mais retorno, e decide fazer esses investimentos de C, D e E, ou algo nesse sentido, coloque então uma pequena parte do seu patrimônio. Aquela parte que talvez para você não faria muita diferença. Você vai lá, coloca e diversifica entre os projetos que existem lá dentro. A maioria dos projetos de risco A e B entregam CDI mais 6% ao ano, CDI mais 7% ao ano, o que já é um grande retorno se a gente for comparar aos mesmos investimentos de renda fixa que a gente conhece, como CDB, Tesouro Selic, Tesouro de IPCA até mesmo, pré-fixado. Só que se você não está satisfeito com esse tipo de retorno e quer mais ainda, aí você pode colocar uma pequena parte do seu patrimônio em risco C, D ou E, que vai entregar talvez 20% no ano ou até mais. Pra você ter noção, hoje o investimento de renda fixa que mais entrega retorno é o IPCA mais 6,30% que está agora recentemente, mas quase nunca existe IPCA mais 6,30% ao ano. Agora, a Inco, ela costuma entregar, na média, esse tipo de rentabilidade em risco A e risco B, de CDI mais 6% ao ano, CDI mais 7% ao ano. Repito mais uma vez, não concentre parte do seu patrimônio em um único projeto, em um único investimento. Vai fazer um investimento de risco A, busca por 1, 2 projetos. Se você investir, por exemplo, R$ 10.000 e coloca apenas em um projeto, você está correndo o risco específico daquele projeto em específico, por mais que seja risco A. Então o que você pode fazer é pegar os seus R$ 10.000, tirar uma pequena parte, talvez 10%, e colocar em um projeto de risco A. O restante, talvez você nem coloque na Inco e faça outros investimentos por fora do mercado financeiro. Ou faz um outro investimento na própria Inco, só que de risco B agora, ou outro de risco A. Como a gente está falando do setor imobiliário,
pode acontecer situações no setor imobiliário em específico, algo como uma crise, por exemplo, que como já aconteceu no ano 2008, o subprime, né? Se acontecer, é fato que os seus investimentos serão impactados de alguma forma. Só que se você está investindo em projetos de risco A, ou seja, que tem baixo grau de inadimplência, pode ser que você ainda assim receba os seus pagamentos. Ou se acontecer uma crise de verdade, pode acontecer que aquela empresa demore para pagar um pouco mais, mas comparado a risco C, D ou E, ela pague mais rápido comparado a esses outros tipos de investimentos mais arriscados. Então não olhe somente para o risco ali daquele projeto que você investiu, daquele investimento, daquela construtora. Não, mas o risco do setor também. Aquele risco pode afetar e muito os seus investimentos. O que inclusive a Inco não possui a garantia pelo FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$ 250 mil ali por instituição e CPF. Mas a Inco ainda assim possui outros tipos de garantia que está muito especificado dentro de cada projeto, então não ignore. Inclusive, dentro de cada projeto, dentro de cada investimento, a Inco fala um apanhado de várias informações que você precisa ler sobre aquele projeto e entender se faz ou não sentido para você, como que funciona. Então leia, entenda as garantias, como que funciona o projeto, a taxa de retorno, a liquidez que você tem ou que você não tem e o valor mínimo que você vai investir lá. Se você fizer tudo certo, é fato que você consegue uma rentabilidade superior à média da renda fixa no Brasil, muito acima da média mesmo. Mas se você fizer tudo certo, sem ganância, sem querer ficar fazendo investimentos arriscados para ter mais retorno ainda, e na verdade isso nem sempre é verdade, porque se a gente for comparar a Inco com investimento de renda fixa, você vai ganhar 100% do CDI no CDB com liquidez diária em algum banco digital, por exemplo, que dá 10,40% no ano. A Inco entrega o CDI mais 7% ao ano. Então estamos falando aqui de 17%, quase 18% no mesmo período, por exemplo, de um ano, no nosso caso aqui. Se te chamou a atenção e você já quer baixar o aplicativo da Inco, tá aqui no primeiro link da descrição. Utilize o cupom Pedro Sanches para ganhar 1% de cashback.